com a existência perpétua da luz, acordar-nos feliz com Jesus. Conservemos a nossa lembrança, as riquezas do lindo país. Guardemos conosco a esperança de uma vida melhor e mais feliz. Pois dali, uma voz verdadeira não cansa de oferecer-nos o reino da luz, o amor professor de Jesus. Se quisermos a aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura, que de graça Jesus nos dará. Pois dali, todo cheio de amor e ternura, este amor que mostrou-nos na cruz, nos espera, nos ouve em Jesus. Programa Clamor da Tarde. Ligue e participe. Bendito seja o nome do Senhor. Que louvor inspirado, irmãos. Que mensagem linda. O céu é um lugar de delícias. Todo cristão tem saudade de lá. É interessante como a Bíblia se expressa, né? A gente sente saudade de um local que a Bíblia diz que a gente ainda não teve lá. Mas a nossa alma, o nosso espírito ligado com o Espírito do Senhor, nos faz sentir este sentimento, né? Esta lacuna. Parece que nos falta algo, e este algo está chegando, está bem pouquinho, só mais um pouquinho de tempo. E o Deus que nos prometeu em vir nos buscar virá e não tardará, e vem o tempo dele. Queridos, eu quero esta tarde trazer uma palavra de Deus para a tua vida, para a minha vida, que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 17. Esta semana Deus tem colocado esta mensagem comigo, no meu coração. Ontem mesmo eu explanei, eu verbalizei um pouco dela em uma das nossas congregações, mas sinto de Deus ainda que precisa outras pessoas serem alcançadas por esta mensagem. O texto nos diz assim: e ele lhes disse, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis triste? Eu quero que você preste bem atenção. O questionamento, a pergunta, a indagação que Jesus faz a estes homens. Por que estáis triste? Queridos, quando eu leio esse texto de Lucas, no capítulo 24, eu vejo lições poderosas para as nossas vidas. Eu vejo que o caminho de Emaús nos traz grandes lições. Lições que precisam ser aplicadas em nossas vidas. A história dos dois discípulos a caminho de Emaús, ela é uma das últimas narrativas do Evangelho de Lucas. E é interessante que a palavra Emaús, ela vem da expressão hebraica Ramá, que significa fonte de águas quentes.
Era um povoado que ficava 60 estádios de distância, cerca de 11 a 12 quilômetros de Jerusalém. O contexto da história, todos nós sabemos. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira e já havia se passado 3 dias desde a sua morte. Ele então ressuscita e se encontra com aqueles 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém a caminho de Emaús. Então Jesus, ao se aproximar desses 2 homens, Jesus começa a os questionar sobre o que eles estavam discutindo. E logo Jesus, que é o psicólogo dos psicólogos, percebe que nas entrelinhas do seu diálogo, das suas palavras, ele expressavam um sentimento de tristeza. Eles expressavam um sentimento de decepção. Ao analisar o texto de forma detalhada, encontraremos algumas razões da decepção desses homens. Nós encontraremos algumas razões das suas tristezas, da sua tristeza. 2 homens conversando e Jesus o indagando: por que estáis tristes? Então eu começo aqui a entender o porquê da tristeza daqueles homens. Eu começo aqui a entender a primeira razão da tristeza deles. Escute. A primeira razão que eu vejo nesse texto bíblico, o porquê que Cristo os questiona acerca da sua tristeza, é que eles estavam no caminho errado. E isso acontece conosco, irmãos. Quando nós estamos no caminho que não é determinado por Deus, vem essa tristeza em nossos corações. Procura alguém que está afastado do Evangelho e conversa com ele. Tu vai ver no seu semblante, você vai ver na sua cara, na sua face, uma tristeza, algo decepcionante, porque ele não está no caminho correto e ele sabe disso, que ele está num caminho de tristeza, num caminho de decepção. E isso ocorre conosco quando nós saímos do centro da vontade de Deus, quando nós saímos do local onde Deus não permite que venhamos sair. Então, quando nós desobedecemos ao Senhor, nós entramos por um caminho de tristeza, por causa do caminho errado que nos encontramos. E aos nossos olhos, escute, servos e servas do Senhor, Deus está falando com você aqui na live do Facebook, e Deus está falando com você na transmissão da Flor do Campo. Quando nós nos encontramos, nós podemos deslumbrar muitos caminhos que aparentemente são caminhos de delícias, são caminhos de felicidade, de satisfação, de prosperidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: qualquer caminho aonde Deus não está, qualquer caminho aonde você vai sem Jesus, é caminho de morte. O autor, ao Provérbio 14, verso 12, ele diz: há caminhos que ao homem parece direito, parece satisfatório, mas o fim deles são caminhos de morte. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que eles estavam indo para Emaús, sendo que deveriam permanecer em Jerusalém. Quantas pessoas, irmãos, estão saindo da Jerusalém de Deus? Quantas pessoas estão saindo do centro da vontade do Senhor e estão traçando caminhos que aparentemente são caminhos corretos, mas deixa eu te dizer uma coisa: são caminhos
caminhos de morte, são caminhos de decepção, são caminhos de tristeza. E isso é confirmado quando nós chegamos no versículo 49 do mesmo capítulo, quando Jesus diz: olha, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Escute o que Deus tem para falar para você. Jerusalém é o centro da vontade de Deus para recebermos a promessa do alto. Havia aqui uma condição aos discípulos: eles jamais deveriam ter descido a Emaús, eles deveriam ter ficado em Jerusalém, pois Jerusalém era o centro da vontade de Deus e é onde vinha a promessa do Senhor. Eles seriam revestidos de poder, eles seriam revestidos de dons espirituais, eles jamais deveriam ter saído para Emaús, eles jamais deveriam ter saído do centro da vontade de Deus. Você que está me ouvindo esta tarde, Deus está dizendo para você: não saia do centro da minha vontade, não saia de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Fica no centro da vontade do Senhor, porque no centro da vontade dele tem promessa para se cumprir. Aramande comandabria sai, teremanda comandaka sabria camandaba comandarabagaçai. É interessante, irmão, quando a gente vai pesquisar a palavra Emaús, nesta expressão hebraica Ramá, nós vamos entender que é fonte de água quente, ou fontes de água quente. E Jerusalém significa lugar de paz. Olha, quando o homem desobedece a Deus, quando o homem sai da vontade do Senhor, ele sai do território da paz e toma a direção para um território de guerra. Ele sai de um território onde há instrução, orientação do Espírito, e anda por caminhos de decepção, de tristeza. É isso que acontece. Esses dois discípulos saíram do local de paz. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente fala paz, muitas vezes vem na mente da gente uma praia deserta, com a rede estendida, você deitado nela tomando água de coco. Isso não é paz, irmãos. Isso é o descanso da matéria. Paz é descanso do espírito, é totalmente diferente. Em meio à guerra, em meio à tribulação, Deus pode suscitar um coração de paz, um espírito de paz inabalável em nossas vidas. Descanso da matéria é totalmente diferente do descanso do espírito, do descanso na alma. Então a paz que é gerada pelo mundo é uma paz de tranquilidade da matéria, onde você tira um dia de folga, um dia de lazer. Mas a paz que Jesus prometeu a nos dar é uma paz que faz o nosso espírito descansar, é uma paz que faz nós colocarmos todas as nossas cargas espirituais nos ombros de Jesus. Aí me faz entender o bradar do Senhor em Mateus capítulo 11, versículo 28, quando ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Isso aí é um alívio do nosso espírito, da nossa alma, é uma paz que transcende todo entendimento. Mas essa paz só pode ser gerada e permanecer fixa em nosso coração enquanto nós estivermos na Jerusalém de Deus, enquanto nós estivermos no centro da vontade do Senhor. Não desça, não saia do local de paz, aonde há uma fonte a jorrar de água viva que vem do Senhor, para descer lá para Ramá, para descer lá para Emaús, para tomar água quente, água rota, água que não presta, água fornecida pelo mundo, ou água fornecida pelo diabo. Jesus tem água pura para te dar, uma fonte a jorrar dentro do teu ventre, uma alegria transbordante que só Ele tem esta capacidade de nos dar. Não troque Jesus, que é a fonte verdadeira da água da vida, por qualquer outra fonte que o mundo possa oferecer. Eles estavam saindo do local de paz, porque não creram na promessa de Jesus. Eles não acreditaram. Já era o terceiro dia, já é o terceiro dia. E nós achávamos que era Jesus o Nazareno que ia nos remir.
Nós muitas vezes agimos da mesma forma. Estamos tão próximos do caminho certo, mas tomamos caminhos errados. Abandonamos o lugar onde deveríamos guardar o cumprimento da promessa e trilhamos outros caminhos simplesmente por causa da nossa incredulidade. Queridos, esses homens estavam tristes, decepcionados, porque não permaneceram em Jerusalém. Era Jerusalém que eles iam ver o Cristo ressurreto. Era em Jerusalém que eles iam perceber que a promessa havia chegado. A segunda razão, quando eu leio esse texto, que eu vejo a tristeza no semblante desses homens, é que eles não conheciam Jesus. Quando nós, irmãos, estamos tristes, decepcionados, é porque nos falta o conhecimento. A palavra de Deus já nos afirma em Oséias que o povo perece por falta de conhecimento. Mas não é um conhecimento secular, não é um conhecimento somente das Escrituras, porque existem professores que não têm conhecimento de Deus, mas têm um conhecimento singular das Escrituras. São capazes de citar textos bíblicos complexos, armazenam na sua memória, porém, o Deus da Escritura não está no coração deles. O Deus da Escritura não fazem parte da vida deles. A razão da tristeza desses homens era simplesmente porque eles passaram 3 anos com Jesus, vendo Jesus fazer milagre, vendo Jesus ressuscitar morto, vendo ele transformar água em vinho, mas eles não conheciam Jesus. Quando eu falo de conhecimento, eu não estou falando de você conhecer aonde a pessoa mora, eu não estou falando de você conhecer a sua face, eu estou falando de intimidade. Eles não tinham intimidade com Jesus. A gente pode ver isso em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, quando o texto nos diz que houve ali uma grande tempestade, veio ali uma grande tribulação, e eles gritaram, perguntando se Jesus não se preocupava que eles iam perecer. Escute, naquela noite ou naquela tarde, o texto não diz, provavelmente seja noite, Jesus se levanta, repreende o vento e manda o mar se aquietar, e eles perceberam que houve logo uma grande bonança, e eles fizeram um questionamento: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amado, quem pergunta quem é este é porque não conhece. Eles não conheciam Jesus. Em João capítulo 14, Filipe chega para Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Aí Jesus faz um questionamento: como é, Filipe? Você já está há tanto tempo comigo e você me pergunta, mostra-me o Pai? Olha, quem vê a mim vê o Pai. Eles não conheciam Jesus, eles não conheciam o Jesus que havia ressuscitado mortos, eles não conheciam o Jesus que havia dado vista aos cegos, eles não conheciam Jesus que havia feito o paralítico andar, eles não conheciam o Jesus que perdoava pecado e perdoa pecado. Eles não tinham intimidade com Jesus ainda, e tem muita gente dentro da igreja desse mesmo jeito, andando em caminhos errados porque não conhecem Jesus. É hora de voltar para o centro da vontade dele e deixar essa tristeza de lado, essa decepção de lado. O homem te decepciona, mas Jesus não. Jesus é aquele que promete e cumpre. Você sabe o que significa quando Deus aparece para Moisés? Moisés ficou: Senhor, quando eu chegar lá no teu povo, o que é que eu vou dizer? Aí Deus diz assim para Moisés: fala que o grande eu sou te enviou. Ei, diz que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó te enviou, que eles vão entender. Quando Deus usa esta expressão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele está querendo dizer o seguinte: olha, diz para esse povo que eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de promessas, porque eu fiz promessas para Abraão
Abraão e eu vou cumprir. Diga para eles também que eu sou o Deus de Isaac. Diga para eles que quando eu sou o Deus de Isaac, eu estou dizendo que eu sou o Deus que faço promessa, mas sou o Deus que cumpre promessa, porque eu disse para Abraão que eu ia dar um filho a ele. Aí quando ele diz assim, eu sou o Deus de Israel, diz para este povo que eu faço promessa, cumpro promessa, mas eles têm que mudar de caráter, eles têm que deixar de ser Jacó para passar a ser Israel. É isso que nós temos que entender, o nosso Deus maravilhoso, e passarmos a reconhecer e conhecer a beleza da sua santidade. Tem muita gente no caminho que não conhece Jesus, tem muita gente traçando caminhos errados, porque ainda não conhece o saber do Senhor Jesus Cristo em seus corações. Eles não conheciam Jesus, meus queridos irmãos, porque eles não tinham tido ainda uma experiência pessoal com o verdadeiro Jesus. A incredulidade impediu que eles o reconhecessem. Estavam tristes. Eles viam Jesus como um profeta, mas não reconheciam Jesus, como afirma o versículo 19, como o Messias. Muitos se encontram exatamente nesta situação. Conhecem Jesus apenas de ouvir falar, ou até já presenciaram ele realizar curas, sinais na vida de outras pessoas, mas não tiveram uma experiência com esse Jesus maravilhoso. Ainda estão incrédulos, estão tristes, ainda não veem como Jesus, como ele realmente é. Ele é um Senhor, ele é o Salvador, ele é o amigo das nossas vidas em todas as horas. Escute, eu quero aqui já encerrar a quarta razão, aliás, a terceira razão, porque esses homens estavam tristes. Eu vou te falar, eles estavam tristes porque estavam decepcionados. E é isso que o diabo quer fazer conosco. Ele quer nos trazer tristeza ao ponto de nós questionarmos as promessas de Jesus. Queridos, o texto é claro. Eles dizem para o próprio Jesus, nós achávamos que era ele que vinha remir Israel. Eles estavam decepcionados, porque eles pensavam que Cristo tinha vindo e ia derramar o seu poder, sua ira sobre o Império Romano, ia destituir Roma, ia introduzir Israel. Só que Cristo não veio realizar sonhos materiais. Escute, este evangelho que é pregado hoje, aonde venha para cá que você vai sair rico, venha para cá que você vai ser curado, é um evangelho mentiroso. Jesus pode curar? Pode. Jesus cura? Cura. Mas isso não é a primazia do evangelho. Eles queriam que Jesus tivesse libertado Israel do governo de Roma. Só que Jesus veio nos libertar do governo do pecado. Ele veio nos tirar da mão do diabo. E eles estavam decepcionados porque eles queriam algo material. Tem muito crente que está decepcionado na igreja porque não tem um carro novo, não tem uma moto nova, não tem uma casa nova. Deixa eu te falar, Jesus não morreu para essas coisas, não. Jesus morreu foi para nos resgatar do pecado, nos tirar da mão do diabo. Pare de ficar colocando Jesus na parede. Você não tem esse direito. Ele é Deus sem você e nós não somos nada sem ele. Eles estavam decepcionados porque queriam algo palpável, algo material. Eles não entenderam que as vidas deles tinham sido libertas quando o Cordeiro sucumbiu, quando ele disse testelestai, quando ele está consumado, quando ali ele entrega o seu espírito, aramandassuri amandaragasai. Ali começava a cair o império das trevas, ali o império das trevas estava sendo derrotado. Ao terceiro dia ele ressurgiu em glória,
Ele ressurgiu em poder, em autoridade. É isso que nós temos que glorificar, o nome do Senhor. Não é por algo material não, porque tudo que está aqui vai perecer, esta carne vai perecer, mas um dia o meu Jesus, se ele não voltar logo e eu tiver que descer a cova, um dia que ele voltar, isso que é corruptível vai se revertir da incorruptibilidade, isso que é mortal vai se revertir da imortalidade. Aí eu poderei gritar e bradar: tragada foi a morte pela vitória do Senhor. Aramanto que assaramandarabacai. Queridos, não se decepcione, sai do seu caminho errado. É hora de voltar para o caminho certo. É hora de vir novamente para o caminho que Jesus pediu que você ficasse. Você jamais deveria ter saído de Jerusalém, ter saído da sua igreja, ter saído da convivência com os irmãos. Você não poderia ter feito isso e agora você está triste. Você está decepcionado. Mas eu louvo a Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é tão misericordioso. Aqueles homens jamais iriam voltar para Jerusalém. Foi por isso que o próprio Jesus, o mesmo Jesus que andou com eles 3 anos, quando ressuscitou, foi atrás deles. Você sabe o que significa isso? Algum dia alguém pregou uma mensagem dizendo assim: a eterna busca de Deus pelos homens. Esta ida de Jesus, conversando com esses discípulos, é uma imagem, é uma figura da eterna busca de Deus pelas nossas vidas. E Cristo te colocou na frente desta live, dessa transmissão do Facebook. Cristo te colocou em frente a este aparelho de rádio. Te colocou nesse aplicativo para dizer para você: eu vim te buscar. Você está no caminho errado. E eu glorifico a Deus, porque enquanto Jesus falava, o coração daqueles homens ardia. Eles vão dizer lá no versículo 33 ou 34 assim: porventura não ardia em nossos corações quando ele falava no caminho as escrituras? Foi isso, esse ardor no coração, foi esse ardor no coração, este desejo que fez com que eles dissessem para Jesus, quando Jesus fez menção de ir embora, eles disseram: não vai embora, fica conosco, o sol já declina, já se faz tarde. E Jesus entrou para cear com eles. E quando Jesus toma o pão, e que Jesus dá graça, que mistério, irmãos, eles reconheceram que era Jesus de Nazaré. Isso me chama a atenção. Sabe por quê? Existem 3 pontos aqui para me encerrar que me chamam a atenção. É que esses 2 homens só tiveram a oportunidade de mudar de rota, de reconhecer a Jesus, porque eles tomaram 3 atitudes. A primeira atitude, eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Se você tomar essa atitude hoje, glória a Deus. Se você tomar essa atitude de convidar Jesus para entrar na sua casa, você pode mudar de caminho. Você pode mudar de rota. A segunda atitude que esses homens tomaram para mudar de caminho, eles deixaram Jesus assumir a posição de anfitrião. Eles deixaram Jesus assumir a posição de dono da casa. Porque aos judeus, só ele poderia partir o pão. Mas eles gostaram de tanto
do ardor do seu coração, que eles permitiram que Jesus tomasse a posição de anfitrião, ou seja, de dono da casa, para celebrar a ceia. Terceiro, quando tudo isso aconteceu, eles tomaram a terceira decisão. Voltaram correndo para o centro da vontade de Deus. É isso, irmãos. O caminho de Emaús nos traz grandes lições. E a minha oração esta tarde é que você volte aos caminhos do Senhor. Convide Jesus para entrar na sua casa. Deixe Ele assumir a posição de dono da sua casa. E corra ligeiro para o centro da sua vontade. Programa Clamor da Tarde. Momento de oração e de intercessão. Glória a Deus, meus amados irmãos. Vamos com os irmãos que pediram oração. O irmão Francisco Araújo, como todos os dias, pede oração pelo Juan Pablo Antônio. A irmã Eliane pede pela sua família. A irmã Leila pede por sua família. O irmão Lucas pede por sua família. A Cícera da Lagoa Norte pede por sua família. O irmão Janes pede pelo Marcos Antônio, oferece e toda a sua família. A Chiquinha, que congrega ali na congregação do Otávio Leite, pede por toda a sua família. Eu também, irmão Pedro, peço por toda a minha família, em especial a minha mãe, a irmã Raniele Ribeiro, pede por sua família. A irmã Ritinha pede por sua casa e os irmãos da rádio. A irmã Morgana, da Malhada Grande, pede oração. A irmã Aldenira pede oração. O David Lima pede oração e o Wesley Souza pede oração. Também temos a irmã Iraide, que está pedindo oração nesta tarde. A Nair Alves e o Antônio Tarciano de Lima. E oferece para todas as sua família. Vamos orar. Queridos irmãos, vamos orar neste momento. Vamos agradecer a Deus. A minha oração, mais uma vez, é que você tenha entendido o que Deus quis falar com você. Bondoso Deus, querido Pai, protege a nossa mente, não nos deixa ir por caminhos errados. Perdoa os nossos erros, nossas falhas. Meu Deus, traça uma rota reta, justa, diante da Tua presença. Visita os que estão moribundos, os que estão enfermos, aqueles que já não têm mais condições físicas e psíquicas para se erguer. Aqueles que já foram designados à morte, os médicos já confirmaram que eles não têm mais alguns anos de vida. Eu oro por estas pessoas, porque Tu és o autor da vida. Em meio à morte, Senhor, Tu gera vida. Gera vida nestas pessoas, porque eles precisam, assim como eu, assim como nós que estamos aqui nesse estúdio fazendo a Tua obra. Que haja uma visitação todos os dias e o temor cresça em nossos corações. Para jamais, Senhor, sairmos do centro da Tua vontade. Para que possamos permanecer erguidos diante de Ti, louvando e bendizendo o Teu nome. Senhor, nos dá um culto abençoado esta noite ali na Assembleia de Deus Templo Central. Que venha uma palavra do trono da Tua graça aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu Te oro e Te agradeço, entregando todas as nossas vidas nas Tuas mãos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, até segunda-feira com o programa Clamor da Tarde. Que Deus te abençoe e tenha um excelente fim de semana diante de Deus, na presença do Senhor. Corra para os pés dele, que é o melhor local que nós devemos nos encontrar. Te espero hoje à noite, às 19 horas, ali no Templo Sede. Vamos adorar o Senhor. Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida. Fica na paz dele, que eu também fico na paz do Senhor. Em nome de Jesus.